Olá, amigos, uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui com vocês hoje para fazermos mais algumas reflexões a respeito da doutrina espírita. Pedimos que a espiritualidade nos ampare nesse momento para que as nossas palavras possam alcançar e atender às necessidades daqueles que buscam o amparo, o consolo, o esclarecimento que a doutrina nos dá. O que trataremos essa noite e o que nos propomos a refletir nessa noite tem como base, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, obra básica, obra fundamental da codificação e que vai nos auxiliar, então, para as reflexões dessa noite. Então, quando a gente traz essa proposta de refletir a doutrina espírita enquanto uma doutrina que esclarece e que consola, nós temos esse consolo, então, muito naquilo que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, no tempo que ele esteve aqui encarnado, ele deixou muitos ensinamentos, né? E esses ensinamentos a gente vai ter ali no Evangelho, né? Onde podemos fazer a consulta. E essa missão, então, de nos trazer uma boa nova, uma boa notícia, na verdade, um novo marco espiritual, né, para toda a humanidade, na verdade também é um roteiro seguro que nos mostra como nós podemos vencer as nossas dificuldades, né? Essas dificuldades que nós enfrentamos todos os dias. E aí nós podemos lembrar daquela questão do Livro dos Espíritos, a questão 625, em que diz, né, a espiritualidade vai dizer que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido a todos nós para nos servir de modelo e de guia. Então, quando ele esteve aqui entre nós, ele nos conduziu nesses ensinamentos através de parábolas, porque nós ainda não estávamos preparados para absorver todos os seus ensinamentos. Mas na época mesmo ele disse que não podia ensinar tudo, mas que a seu tempo ele enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que nos lembraria, né, do que tinha dito e nos revelaria novos conhecimentos. Então é sob esse ponto de vista, sob esse viés, sob esse aspecto consolador do Evangelho de Jesus, ainda mais quando explicado pelo Espiritismo, que nós queremos abordar essa noite. Então, como é que se processa, né? Como é que se dá esse consolo do Mestre? Porque, na verdade, não podemos ter dúvidas de que a sua mensagem é uma mensagem de consolação, né? Qual de nós não se sente amparado, acolhido, esperançoso, com fé, quando entra em contato com a fala do Mestre? Né? E pensando nisso, né, nós selecionamos uma passagem que está aqui no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é justamente, que tem esse título, né, do Cristo Consolador, em que no primeiro item nós temos o seguinte, ó: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Então, nessa passagem, né, que está selecionado aqui nesse primeiro item, nós já podemos perceber que fica entendido, né, fica subentendido que no mundo em que nós vivemos, que é um mundo de provas e expiações, a dor, a angústia, a perda, as vicissitudes, os dissabores, eles são frequentes na nossa jornada. Ninguém está livre dessas situações, né? Todos nós já passamos e passaremos por muitas dificuldades ao longo da nossa existência. Todos nós já experimentamos a dor por conta das nossas limitações, quer limitações físicas ou limitações morais, enfim, daquilo que é característica da nossa imperfeição, né? Nós não temos como fugir disso, nós não podemos fugir da dor e da dificuldade. E talvez o momento em que nós estejamos vivendo agora mostra muito isso, né? Tem certas situações que elas se impõem a nós
e não há como escapar dela, né? Elas se colocam pela força das coisas e não tem como a gente fugir, é preciso encarar. E a questão toda é essa: como é que nós encaramos esses momentos de dificuldade? Porque já foi colocado, né? A dor está presente na nossa vida, e como é que nós lidamos com ela, né? O que Jesus nos ensinou e nos continua nos ensinando, como modelo e guia da humanidade, né, como destacamos, como aquele que tem o tipo de perfeição moral a que todos nós podemos aspirar. O que ele nos ensina, então? Ele nos ensinou sobre amor, ele nos ensinou sobre compaixão, ele nos ensinou sobre caridade, ele nos ensinou sobre perdão. E se nós conseguirmos minimamente fazer, andar por aquele caminho que ele nos orientou, com certeza nós vamos diminuir os motivos para as nossas dores e as nossas aflições, porque muito daquilo que causa as nossas dificuldades está colocado em cima das duas grandes chagas, né, que a codificação traz, né, as chagas da humanidade que vão originar todos os nossos vícios, né, as nossas imperfeições, que é o orgulho e o egoísmo. Então, esse caminho que Jesus nos propõe é justamente o caminho de lidar com com esses vícios, né, com essa imperfeição, para podermos conseguir encarar as nossas dificuldades. É claro que ninguém aqui está dizendo que fazer tudo isso é fácil, certamente que não. Mas todos nós, né, que estamos com aflições agora, que já passamos por elas, ou quando nos depararmos com ela mais adiante, como é que nós vamos poder encontrar o consolo no Cristo, então, para tornar o peso que nós carregamos, né, mais leve, conforme ele nos prometeu lá na passagem que nós lemos anteriormente. E aqui, de novo, a gente vai aproveitar, né, aquilo que está colocado no Evangelho, no mesmo capítulo que nós destacamos, agora no item 2, em que nós temos, né, se me permitem a leitura, nós temos a seguinte passagem, que é colocada pelo codificador. Kardec, então, diz assim, ó: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar o seu amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus estabelece uma condição para sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então vejamos aqui nessa bela passagem, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que o jugo referido por Jesus é a observância da lei divina, né, que ele exemplificou de forma máxima, né, através da prática do amor, da caridade, do perdão, enfim. E essa lei, né, a observância dessa lei, uma vez aceita, vai estabelecer em nós um vínculo, né, uma forma de resignação diante dos desígnios de Deus. E aqui salientamos esse entendimento de resignação não como alguma coisa passiva, né? Resignar-se significa fazer sim tudo o que nós podemos diante de uma situação, mas quando ela não depende de nós, quando nós não temos mais nada a fazer, quando já não está nas nossas mãos, nós simplesmente aceitarmos aquilo que é desígnio, né, divino. E talvez para a gente conseguir entender tudo isso, vale fazer um parêntese sobre essa questão da lei, né, que é tratada aqui nessa passagem, a lei divina. O que afinal é essa lei, né?
E aí algumas coisas a gente pode trazer para tratar sobre isso. Então, essa lei divina, ela se refere tanto às leis físicas quanto à lei moral. A lei que nós estamos falando aqui, ela regula todos os acontecimentos do universo. São leis eternas e imutáveis, elas não estão sujeitas ao tempo, nem a qualquer circunstância. É claro que tem em si um elemento do progresso, né? Uma das leis morais é a lei do progresso, mas elas são sempre as mesmas leis. Dentre essas leis, né, que podem ser físicas ou morais, justamente as leis morais, elas são essenciais, né, para que a gente compreenda e trabalhe no sentido do nosso progresso espiritual. Pois são essas leis que vão nos fazer entender, vão se descortinar para nós as noções do bem, as noções do mal e como nós podemos conduzir a nossa vida, né, de forma a alcançar aquilo que é extremamente consolador também nos ensinos do Cristo, que são as bem-aventuranças. Então, isso tudo quer dizer que tudo o que nos acontece é regido por lei, não é o acaso, não é castigo, né? São leis que existem, então, leis físicas e leis morais. E dentro dessas leis, né, do estabelecimento dessas leis, não existem privilegiados, não existem esquecidos, todos nós estamos sujeitos a ela. Então, isso é importante para que a gente entenda que não existe castigo, não existe karma, o que existe são as consequências dos nossos atos através da aplicação desta lei. O conhecimento da lei pertence a todos nós, mas cada um vai compreendê-las de acordo, né, com seu grau de percepção, com seu grau de evolução. Por quê? Porque as leis, a espiritualidade vai nos dizer, né, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, elas estão escritas na nossa consciência. Então, cada um vai perceber ela de uma forma e com o passar do tempo, conforme vai evoluindo, vai conseguindo entendê-la melhor e partindo, né, para a sua aplicação. Então é a observância da lei divina que deve nos levar a esse esforço, né, de praticar aquilo que ela prevê no nosso dia a dia. Se nós fizermos assim, né, a gente vai conseguir entender que aquele jugo, lá na primeira passagem que a gente viu do Evangelho de Mateus, né, quando Jesus fala do jugo que é suave, do fardo que é leve, então, se nós conseguirmos atentar para as leis, nós vamos perceber que esse jugo que foi referido por Jesus, que agora vai ser entendido, porque isso é importante, e aceito, ele vai nos aliviar e ele vai nos consolar, tornando o nosso fardo mais leve, mais fácil de carregar. Porque em momento algum Jesus disse que nós não teríamos um fardo. Ele nos prometeu o consolo de que com ele, seguindo os seus ensinamentos, esse fardo se tornaria mais leve. E por que isso acontece quando nós entendemos e aceitamos as leis? Porque mesmo quando nós estamos sofrendo, mesmo nos momentos de maior dificuldade, se nós tivermos confiança nas leis de Deus, na sua justiça, no seu amor, nós saberemos que temos aquilo que é de direito e nós também vamos saber o que é necessário para prosseguir, para dar andamento ao nosso processo evolutivo. Tudo isso anotado, tudo isso percebido, tudo isso entendido, vai nos proporcionar uma confiança no futuro. Vai nos ajudar a perceber que as lições que nós nos deparamos, elas podem ser aproveitadas mesmo nos períodos de atribulação, inclusive nos auxiliando a evitar infringir a lei mais vezes, porque é justamente não cumprir as leis divinas que nos causa infelicidade. Então Kardec vai escrever que esse jugo é leve e a lei é suave, porque nos coloca como dever justamente o amor e a caridade. Não é à toa que a lei de justiça, amor e caridade é a síntese de todas as leis. E, meus irmãos, amor e caridade jamais, em momento algum, pode ser um fardo pesado para que nós carreguemos. Então, assim é que se processa o consolo do Cristo.
que mostra, que exalta o valor do bem, que nós podemos ver isso em tudo e em todos. Esses ensinamentos que nos convidam a transcender aquilo que é meramente material, aquilo que é efêmero, aquilo que é transitório, aquilo que é grosseiro, aquilo que é ilusório, aquilo que é desnecessário. Ele nos leva a uma percepção maior daquilo a que nós estamos destinados, a um porvir que nos alivia, que nos consola, que nos dá esperança. E aí, de novo, nós aproveitamos, né, esse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, agora no seu item 8, em que o Espírito de Verdade nos deixa uma mensagem muito bonita que nos auxilia a entender isso que nós estamos falando. Então ele vai dizer assim, ó: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, que são o devotamento e a abnegação. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os seus sofrimentos morais, que são o vosso quinhão nesse mundo. Então aqui ele está nos exortando, ele está nos convidando a não murmurar, a não reclamar, a não nos revoltarmos, pelo contrário, a exercitarmos em nós a abnegação e o devotamento. E aí ele continua e diz assim, ó: tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o espírito é golpeado. Então a alma vai se serenando quando nós entendemos que esse sentimento do dever cumprido, dentro daquilo que está estabelecido na lei, nós vamos observando. Então, quando nós conseguimos perceber esse pequeno que seja, né, esse pequeno conhecimento a respeito da vida futura, nós vamos nos conscientizando que a verdadeira vida não é a vida material. E aí nós podemos começar a tratar as dificuldades de outra forma, né? Encarando ela com outros olhos, sob outras perspectivas, talvez até a perspectiva do aprendizado. E é justamente, meus irmãos, a dimensão de uma vida futura que torna o nosso fardo, ou que pode tornar o nosso fardo leve. Essa visão de futuro nos faz caminhar na terra, sofrer as dores que todos nós estamos destinados a sofrer. Mas o peso dessas dores ele pode ser diminuído pela posse que cada um de nós venha a ter desse conteúdo, né, espiritual. Quando nós conseguimos olhar do ponto de vista espiritual, nós temos uma visão mais ampla. A gente poderia até dar um exemplo, parece com aquela pessoa que subiu numa montanha, né, que subiu no monte, comparado com aquele que ficou lá embaixo. Aquele que está no monte, em cima do monte, ele pode enxergar outros horizontes, ele amplia o seu horizonte. O que ficou lá embaixo tem o seu horizonte limitado. Então, da mesma forma, quando nós percebemos, né, as nossas dores, as nossas dificuldades pela perspectiva da vida futura, pela perspectiva da fé no futuro, nós ampliamos o nosso horizonte. Quando nós enxergamos apenas aquilo que está na nossa frente, limitado, circunscrito pelas nossas experiências no aqui e agora, nós diminuímos o nosso horizonte, o nosso campo de visão. Quando nós estamos agarrados ao que é material, nós não conseguimos encontrar consolo para as nossas dores. E aí nós voltamos, né, e recorremos novamente ao Espírito de Verdade, quando ele diz ainda nesse capítulo, falando, né, sobre essa questão, e o Espírito de Verdade nos deixa a seguinte mensagem: sou o grande médico das almas.
e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamaste. Então vejam que o Espírito de Verdade diz que o mundo não consegue nos oferecer o consolo que tanto precisamos. As coisas materiais não conseguem nos consolar nos momentos de dificuldade. Não é aqui que nós vamos encontrar esse amparo. E reforça aquela ideia que nós estávamos tratando sobre a fé no futuro, sobre a crença na vida futura. É a perspectiva, né, do amparo da espiritualidade, da existência das leis de Deus, da mensagem de amor e caridade do Cristo, né, trazida, explicada pelo Espiritismo, né, como consolo para as nossas dificuldades, como amparo para as nossas dores. É isso que nos auxilia a termos ânimo e prosseguir nessa caminhada. Uma caminhada que pode ser bastante dolorosa, em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Mas se nós conseguimos enxergar que não estamos sozinhos, que recebemos sempre a ajuda dos nossos amigos espirituais, que não existem privilegiados, que nós temos aquilo que nos é de direito, como consequência dos nossos atos, mas que não precisamos desanimar, que sempre é a oportunidade de dar um passo à frente, de nos recuperarmos dos nossos erros e receber o consolo do Cristo que nos espera sempre de braços abertos quando nos propomos a verdadeira prática do amor e da caridade. Aí sim teremos força para carregar os nossos fardos, para dar o passo adiante quando for necessário e continuarmos, né, nessa caminhada rumo ao nosso aperfeiçoamento espiritual. Então, meus amigos, de forma muito despretensiosa, essa era a mensagem, a reflexão que gostaríamos de trazer nesse momento, na noite de hoje, convidando a todos que pensemos sobre isso. Pensemos na possibilidade de seguir o nosso caminho dentro das orientações, né, deixadas por Jesus, para que possamos diminuir as nossas dores e enfrentar tudo aquilo a que estamos, né, que estamos sujeitos nessa caminhada, sempre pensando que a paz, né, o amor do Mestre Jesus esteja conosco, né, hoje e sempre. Muito obrigada pela atenção de todos, que a espiritualidade nos ampare em mais esse momento. Que assim seja.